E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Lemos. Acredito que você já ouviu falar que a regra de 3 é um importante conteúdo da matemática. E é sim, ele cai muito em vestibular, em Enem e em concursos. Mas por acaso você já viu falar que tem um macete super rápido para você saber qual que é a diferença de regra de 3 simples, diretamente proporcional e inversamente proporcional? E também como fazer ela de forma rápida? Então fica aí nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Antes de darmos início à explicação, já deixe seu like e deixe os comentários também, porque é muito importante seu feedback para o nosso canal, trazer vídeos que você quer assistir. Além disso, é importante você estar inscrito no canal com o sininho ativado, porque você vai receber as notificações dos vídeos que nós fazemos toda semana. E é claro que a sua inscrição ajuda o nosso canal a crescer e proporciona uma maior acessibilidade aos vídeos que nós fazemos nesse canal. Antes de nós estudarmos sobre a regra de 3 simples, nós temos que entender primeiro o que é uma grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Por exemplo, aqui eu coloquei esse exemplo de quantidade e preço. Nesse caso, nesse exemplo, nós temos que 1 kg da quantidade desse preço, ela custa R$ 2,00. Ou seja, 2 quilos vai custar R$ 4,00. Ou seja, porque cada quilo custa R$ 2,00, 2 vezes 2, 4. E assim sucessivamente. E 3 quilos custa R$ 6,00. Nesse caso, por que eu falo que essas grandezas aqui, nesse caso a quantidade em quilo e o preço, elas são diretamente proporcionais? Porque quanto mais eu aumento aqui a quantidade em quilos, eu também vou aumentar o valor do preço em real. E também vice-versa, se eu diminuo a quantidade em quilos, eu também diminuo a quantidade em real. Então, se um valor de uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, nós dizemos que elas são diretamente proporcionais. Se uma diminui e a outra também diminui, ela também é uma grandeza diretamente proporcional, como no caso aqui a quantidade em quilo e o preço. Já nas grandezas inversamente proporcionais acontece o contrário, diretamente proporcional. Observa aqui, eu peguei como exemplo a velocidade e o tempo. Por exemplo, se eu faço um trajeto a 80 km por hora, eu gasto 6 horas para fazer esse trajeto. Esse mesmo trajeto, se eu diminuir a velocidade para 40 km por hora, eu vou gastar 12 horas, ou seja, o dobro. Nesse caso aqui, são inversamente proporcionais por quê? Eu diminuí a velocidade e aumentei o meu tempo. Ou seja, quando aumenta um e diminui outro, ou seja, aumenta uma grandeza e diminui a outra, ou vice-versa, nós dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, sabendo disso, eu consigo resolver uma regra de 3 simples, inversamente e diretamente proporcional. Vamos para esse primeiro exemplo aqui. Para se construir um muro de 20 metros quadrados, são necessários 5 trabalhadores com desempenho equivalentes. Quantos trabalhadores com essas mesmas habilidades serão necessários para a construção de um muro de 48 metros quadrados, mantendo o tempo de trabalho? Ou seja, essa é uma regra de 3, ela é simples, ou ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como saber disso? Vou ensinar um macete para vocês agora. Primeiro vamos montar aqui um esquema. Área, para ficar melhor entender. Ela está em metros quadrados. E aqui nesse caso nós temos os trabalhadores. Vou colocar TR aqui só. Então a área nós temos que é 20 metros quadrados. São necessários 5 trabalhadores para fazer essa construção com desempenho equivalente, ou seja, o mesmo desempenho. Quantos trabalhadores? Eu não sei, então vou chamar de X. Para fazer agora, vou aumentar minha área para 48 metros quadrados. E tem que ter o mesmo tempo, ou seja, nesse caso aqui, de 20 para 48, o que aconteceu? A área foi aumentada. Então vou fazer uma setinha para cima para dizer que foi aumentada a área. Se a área aumentou e eu tenho que resolver no mesmo tempo, eu vou precisar de mais trabalhadores ou menos trabalhadores para gastar ao mesmo tempo? Pela lógica aqui, nós temos que ter mais trabalhadores, correto? Então, se eu tenho que ter mais trabalhadores, eu também vou colocar a setinha para cima. Ou seja, eu aumentei minha área e também aumentei a quantidade de trabalhadores para dar o mesmo tempo de trabalho. Então, nesse caso, vocês lembram que eu falei para vocês? Se aumenta uma grandeza e a outra grandeza também tem que aumentar, então elas são diretamente proporcionais. Quando elas são diretamente proporcionais, como que eu faço para resolver? Eu multiplico cruzado. Então, vou multiplicar 20 vezes x, que dá 20x, igual a 48 vezes 5, que é 240. Agora, eu vou isolar o x, vai ficar o quê? X igual a 240 dividido por 20. X igual a 12. Ou seja, para fazer essa mesma obra, ou seja, para fazer essa área aumentada, eu vou precisar, para terminar na mesma quantidade de dias, de 12 trabalhadores. Vamos para esse segundo exemplo aqui.
Se 90 operários constroem uma estrada em 20 meses, então 50 operários constroem essa mesma estrada em... Você sabe dizer se essa regra de 3 vai ser uma regra de 3 simples diretamente ou inversamente proporcional? Vamos ver? Primeiro vamos montar nosso esquema. Operários, colocar OP e o tempo. No caso foi 20 meses. Então o tempo que eu vou colocar está em meses. 90 operários fizeram essa estrada em 20 meses. Agora eu diminuí para 50 operários. Quanto tempo eles vão gastar para fazer essa estrada? X. Então, operários eu diminuí, então vou colocar a setinha para baixo. Agora vamos pensar. Se eu diminuo a quantidade de operários, para fazer essa estrada eu vou gastar bem mais tempo, correto? Então, se eu vou gastar mais tempo, a setinha vai ser para cima. Ou seja, eu tenho uma grandeza que é de operários que diminuiu e a outra, que é o tempo, aumentou. Se eu tenho uma grandeza que diminui e outra aumenta, elas são o quê? Inversamente proporcionais. E como resolvo uma regra de 3 simples quando é inversamente proporcional? Lembra que a diretamente proporcional nós fazíamos multiplicando cruzado? Na inversamente proporcional nós multiplicamos reto. Isso mesmo, esse é o macete. Então eu vou multiplicar reto. 50 vezes x, começa sempre pela incógnita. No caso x, para ficar mais fácil seu cálculo. Igual a 90 vezes 20. E dá quantos? 1.800. Agora isolando x novamente, fica x igual a 1.800 dividido por 50. Quarto zero, simplificando. 180 dividido por 5. Então x é igual a 36. Ou seja, alternativa D. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a regra de 3 simples, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Se você quer ver um pouco mais sobre a regra de 3, só que agora composta, deixe nos seus comentários. Se você ficou até aqui, não deixou seu like, já deixa seu like e também se inscreve no canal se você não se inscreveu. Valeu e até a próxima!